Nossa aula de história falaremos sobre as marcas da história, certo? Todos nós, crianças e adultos, somos parte da história e a construímos o tempo todo com atitudes e ações. Produzimos registros o tempo todo que são estudados para que os pesquisadores possam entender o modo de vida das pessoas que já viveram. Os objetos, os relatos e os documentos guardam a memória dos acontecimentos e fatos do nosso passado. Então, tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente tem de objeto, de histórias dos mais velhos, de documentos, né? Nós já estudamos os documentos principais da nossa vida, eles fazem parte da nossa história. Um dia eles farão parte do nosso passado e vão poder contar como foi a nossa história para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Alguns objetos guardados e preservados nos fazem entender e lembrar de acontecimentos que podem ajudar a construir a história de vida de uma pessoa. Aqui eu dei o exemplo, né, de objetos escolares antigos. Então, quando acontece no presente, os objetos são atuais, mas à medida que o tempo passa, eles vão se tornando peças do passado, de um lugar ou de uma pessoa, tá? Olha, aqui eu coloquei um carimbo, eu coloquei os frascos de tinta, as canetas como eram, os estojos de madeira, as estantes, as carteiras da sala de aula, o relógio, apontador, uma bolsa, né? Que as pessoas levavam para a escola. O historiador é a pessoa que estuda os registros deixados pelas pessoas ao longo do tempo para compreender como elas viviam no passado. Então, essa profissão é muito importante porque é uma pessoa que estuda tudo o que já aconteceu, né, no lugar, através dos documentos, dos relatos das pessoas, das fotografias, tá? Então, ele se chama historiador. Esses registros que as pessoas podem deixar ao longo do tempo são chamados de fontes históricas. Elas podem ser as fontes visuais, né, que é aquilo que a gente pode enxergar, que são os objetos, as pinturas, as fotos, os desenhos, os mapas e os filmes. Aqui, ó. Os filmes, né, os mapas, as fotografias, os quadros. Fontes escritas, que são as cartas, os bilhetes, os diários, os cadernos, os livros, os jornais, as revistas e os documentos. Igual o caderno de vocês hoje, a tia sempre fala que o caderno é nosso documento, porque ali vai estar registrado como foi o dia do aluno, né? Um dia você vai mostrar para alguém como foi o seu passado na escola. Então, ele é o documento, ele vai dizer como era a sua letra, como era o seu capricho, o que você aprendia, né? Então, são fontes escritas também as cartas. Eu não coloquei aqui, mas os e-mails, os livros, os documentos, as fontes orais, memórias, histórias e relatos contados pelos mais velhos, como depoimentos, entrevistas, lendas, cantigas, conversas. Então, tudo isso também o historiador pode usar para ele pesquisar o passado de uma pessoa, tá? Aí nós vamos para as atividades. Com a ajuda de um adulto, pesquise um objeto que conte um fato de sua vida, do qual você goste de lembrar. Mostre através de uma foto ou vídeo, se você puder, o objeto e a lembrança que ele traz. Depois faça o desenho e escreva. Então, na primeira, você vai escolher, junto com a mamãe, com o papai em casa, um objeto seu que faz parte da sua história, que te faça lembrar uma coisa boa, tá? Aí você desenha aqui e escreve, tá bom? Se você quiser mostrar para os colegas e para a professora, tá? O que você escolheu e por que você escolheu, é bem legal, tá? A número 2.
Quem é o pesquisador que estuda os registros deixados pelas pessoas ao longo do tempo para compreender como elas viviam no passado? Pinte. É o médico? É o historiador ou é o pintor? As fontes históricas são os nomes das pessoas que sabiam muito no passado? São os lugares onde se encontrava água no passado? Ou são os registros deixados pelas pessoas ao longo do tempo? É só prestar atenção no vídeo, já tem a resposta. Dê um exemplo de cada tipo de fonte. Uma fonte visual, que a tia acabou de falar, uma fonte escrita, uma fonte oral, tá? Tudo que é oral é falado, tá? É o que a gente fala, tá? Que fonte você produz quando? Letra A. Escreve um texto, faz um vídeo, conta a história de sua vida ou escreve em seu caderno. Então, quais dessas fontes aqui, visual, escrita ou oral, que você usa quando você escreve um texto, quando você faz um vídeo, quando você conta a história de sua vida e quando você escreve em seu caderno, certo? Então, bons estudos, bom capricho e um ótimo dia para vocês.